Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre as cirurgias combinadas. Quais as cirurgias que nós podemos fazer combinada, quais são as indicações e alguns outros assuntos aí relacionados a essa cirurgia. Antes de começar a falar especificamente sobre o assunto do vídeo, eu queria deixar aqui um recado para você, que muitos dos assuntos que eu venho falando aqui no canal, eu tenho lá também na minha rede social, são conteúdos informativos e aqui no canal tem bastante também, não deixe de assistir. Se inscreva, compartilhe o vídeo, porque muitas pessoas elas podem se interessar pelo assunto e conhecer um pouquinho mais sobre a cirurgia plástica. Então, o que é uma cirurgia combinada? É uma cirurgia onde nós vamos realizar mais de um procedimento. 2, 3, às vezes até 4 procedimentos cirúrgicos. Então, não são todas as pacientes que têm indicação para esse tipo de procedimento. Tudo vai depender do tempo de cirurgia, ou seja, do planejamento cirúrgico, da idade da paciente, do peso, dos fatores de risco e do pré-operatório. Exemplo, tem pacientes que vêm até a avaliação e desejam fazer, por exemplo, a mama e o abdômen. Dependendo do planejamento da mama, se for uma mama mais volumosa, uma mama com apitose, ou seja, uma queda mamária acentuada, às vezes só a cirurgia da mama nós levamos de 5, 6, às vezes 7 horas. Então não há como fazer uma outra cirurgia junto, associada. Então, para a gente conseguir realizar esse procedimento, depende muito especificamente da avaliação. Eu vou pontuar algumas coisas para você conhecer um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o planejamento cirúrgico. Qual o tempo que nós vamos levar nessa cirurgia? O tempo máximo de uma cirurgia combinada, nós pensamos aí de 7, 8 horas no máximo, em pacientes saudáveis, jovem, com peso bom e um pré-operatório bem feito, sem problema de saúde. Aí sim essa paciente tem indicação de fazer uma cirurgia combinada. Fugiu disso, fugiu essa regra, a paciente já não tem indicação de uma cirurgia combinada e muitas vezes nós temos que fazer a cirurgia em 2 tempos ou 3, ou seja, 2 ou mais procedimentos e não num procedimento cirúrgico só. As cirurgias mais associadas na nossa rotina é a lipoaspiração, abdominoplastia e mastopexia. São as cirurgias combinadas que nós mais fazemos quando a gente pensa nesse nome, cirurgia combinada. Porém, você fazer mamoplastia com blefaroplastia, ou seja, cirurgia da pálpebra, é uma cirurgia combinada, né? Você fazer uma rinoplastia com prótese de mama também é uma cirurgia combinada. Você fazer cirurgia dos braços e da coxa também é uma cirurgia combinada. Então, pensou em uma associação de cirurgia, ela já se torna combinada. Então, a mais realizada é a mama com abdômen devido às queixas, né? A cirurgia mais realizada, em todo o país, mundialmente, são as cirurgias das mamas. Por isso que ela se torna muito comum. Muitas pacientes perguntam, se a cirurgia combinada é uma cirurgia segura. Aí é que tá. Tudo vai depender das indicações. Se ela tiver uma boa indicação, seguindo essas normas que eu disse, sim, ela é uma cirurgia segura. Óbvio que existe um manuseio muito específico e um cuidado muito intenso no pós-operatório. Uma paciente que faz, por exemplo, a mama e o abdômen, existem muitas restrições no pós-operatório. Então ela precisa de tempo para se recuperar, ela precisa de um acompanhante, algum familiar para ajudar em casa, no banho. É necessário que ela vá aos retornos semanalmente. Nas cirurgias nós colocamos dreno para drenar aquele líquido residual da cirurgia. Então a segurança nós vamos priorizar. E a paciente precisa ter todo o cuidado no pós-operatório, tá? Para ter uma boa evolução e menos complicações. Uma das coisas cruciais e importantes para a gente avaliar são os fatores de risco para essa cirurgia, quando nós pensamos em segurança, tá? Nós fazemos todas as medidas para evitarmos as complicações. Incluem a paciente ser saudável, estar com peso bom, fazer uma cirurgia com boa indicação e um cuidado pós-operatório muito bem feito. Nós tomamos alguns cuidados, principalmente com trombose. Então é feita uma profilaxia para evitar trombose. Então no dia da cirurgia nós usamos compressor pneumático, que é uma botinha que vai lá embaixo, nos membros inferiores. O paciente usa meia cirúrgica e no pós-operatório nós usamos algumas injeções para evitar trombose. Isso são as profilaxias
para trombose. Além disso, tem alguns cuidados para evitar algumas complicações específicas da cirurgia. Existem posições que você deve adotar para dormir, para andar, movimento do seu braço, tá? Posição que você vai se levantar, existem alguns cuidados na hora do banho, isso falando, tá, em cirurgia, por exemplo, como a mama e abdômen. Mas se a paciente for fazer alguma outra cirurgia combinada, você vai ter algumas restrições com relação a essas duas cirurgias ou mais que você vai fazer. E aí o cirurgião vai te orientar com relação a isso. Quando nós pensamos em benefício da cirurgia combinada, a gente reflete muito a questão do pós-operatório, porque você vai se recuperar de uma vez só, né? Então muitas pacientes preferem. Mas eu não gosto de pontuar muito isso, porque sempre nós vamos ponderar o risco e benefício. Então se a paciente tiver maior benefício com a cirurgia combinada, nós vamos indicar, tá? Agora aquela paciente que não tem, não adianta. Então óbvio, a paciente que faz uma cirurgia combinada, ela ganha um tempo de recuperação, pois nesse processo de recuperação inicial, ela já se adapta para fazer as duas recuperações. Mas não adianta, é necessário você ter essa indicação, senão nós não podemos nem pensar nesses benefícios, tá certo? Então veja que tem alguns detalhes que você precisa saber, né? Eu espero que você tenha conseguido se informar um pouco mais com esse vídeo, entendendo que não são todas as pacientes que estão aptas a realizar a cirurgia combinada. Alguns casos sim e outros não. E isso por quê? Para a gente preservar a sua saúde e a gente evitar algumas complicações aí graves, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até lá, até o próximo.